Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o Zequinha. Estamos falando aqui de Vitória da Conquista. Hoje é dia. Hoje é sábado. Não sei que dia do mês é hoje. Acho que hoje é dia 8. Dia 8 de novembro ou 7 de novembro. Estamos falando aqui próximo do. Estamos falando aqui do anel rodoviário de Vitória da Conquista. Na altura da subestação de energia. Para quem não sabe de onde é que fica a subestação de energia, ela fica a alguns metros daquele anel rodoviário que dá acesso ao Atacadão, entendeu? Então aqui, ó, seguindo o ritmo que eu tô aqui, eu vou passar por baixo do anel do Atacadão. Ó, o anel do Atacadão tá logo ali na frente. E voltando ao Atacadão, né, que você dá acesso ao sul, à divisa com Minas Gerais. E voltando aqui para trás aqui, a gente tem acesso à rodovia que vai para Porto Seguro. Rolê aleatório é o rolê aleatório ao pé da cama mesmo, né? Eu eu tinha um compromisso marcado. Tinha um compromisso marcado lá na região da Chapada hoje. E tô saindo. Aí como eu conheço a minha sorte, é óbvio e evidente que eu corri e fui olhar no celular pra ver se o compromisso estava de pé. Então desmarcaram o compromisso. Em função disso, eu ia pegar a BA-262 e passar por ela e seguir o caminho comum. Mas como o compromisso está desmarcado, hoje eu vou passar o Jequié, Jabaquara, ou só Jequié, ainda vou ver ainda, mas eu vou pela 116. Tô a fim de filmar o fluxo aqui da BR aqui pra vocês terem uma noção como é que tá a situação aqui hoje, porque hoje é um dia atípico aqui em Vitória da Conquista. É feriado municipal. Então vocês podem prestar atenção com o anel aqui da cidade, o anel rodoviário da cidade. E as rodovias que cortam a cidade hoje, principalmente sábado pela manhã, né? Estão bem movimentadas. Porque o pessoal tá viajando. Muita gente indo pro litoral, então essa saída aqui tá bem tumultuada, ó. Essa aqui é a saída para quem vai pro litoral, ó. E o litoral aqui fica... O litoral mais próximo que nós temos aqui de Vitória da Conquista fica a 250 quilômetros mais ou menos, que é Ilhéus. Então você pega aqui a rodovia, eu não sei que rodovia é essa aqui em específico, mas eu sei que lá na frente, na região de Tororó, ela se encontra com a BA-262. Eu imaginava que essa aqui é a BA-262. Mas a logística dela é meio bizarra, porque o esquema dela é o seguinte: ela sai de Brumado, né, da região de Brumado ali, e ela vem sentido Vitória da Conquista e ela acaba em Ilhéus, né? Aí quando ela chega aqui em Vitória da Conquista, eu imaginei que ela fosse justamente essa que está à nossa direita aqui. Mas ela não é não. Ela sobe pareado, né? Dividindo com a 116 até Poções. E aí lá em Poções é que ela desce, passando ali por Nova Redenção e essas outras cidades que eu desconheço, até sair ali um pouquinho depois de Tororó. Aí de Tororó pra frente aí ela vira 262 de novo. Aí chega lá na frente, perto de uma outra cidade também. Ela vai pra essa cidade,
vira estrada de terra, não sei como é que é o acesso dela lá. E aí a gente tem acesso a um pequeno pedacinho de rodovia federal até chegar em Itabuna, cruzar com a 101. Aí depois ela volta de novo a 262 e você chega você tem a oportunidade de chegar na cidade de Ilhéus. Verdade que, em resumo, essas rodovias do estado da Bahia, as BAs, né? Elas são um labirinto que tem hora que ela vai para um canto, mas ela não vai de maneira direta, não. Ela vai dando volta, ela vai serpenteando o estado. E nem sempre, na verdade, na maioria dos casos, ela sempre está dando volta e com pedaços não pavimentados. É uma característica dela. E isso trola a gente demais no GPS. Por isso que assim, aqui no estado da Bahia e no norte e noroeste de Minas também isso acontece muito. Quando você vai viajar de moto é interessante você fazer um planejamento prévio da sua rota, ou então vir pelo conhecido, né? Que é 116 e 101. Porque quando você pega essas rodovias estaduais, às vezes as rodovias estaduais são uma boa opção, mas você tem que ter o conhecimento para você não dar a volta errada. Porque às vezes você pega uma rodovia estadual que ela começa muito boa, asfaltada, com toda a infraestrutura, pouco movimento, mas de repente você roda 50, 60 quilômetros pra cair na estrada de terra e arrebenta você. Ou tem que dar uma volta muito grande para fugir da estrada de terra, que também não é legal. Então fica a dica aí para quem estiver atravessando o estado da Bahia. Eu já passei muita pitimba assim. Bom, por exemplo, vamos pôr aqui para você ir para daqui de Vitória da Conquista para Pedra Azul. Pra você ir daqui para Vitória da Conquista para Pedra Azul, você não precisa passar pela 116 não, se expor na 116, né? Porque é uma região perigosa para andar de moto e tal. Você pode descer aqui, você poderia, né? Poderia descer aqui pela Serra do Marçal, é muito bonita. Sair Tapetinga, virar à direita e ir para Macarani. De Macarani tem estrada para Pedra Azul, Minas Gerais. Só que a estrada de Macarani para lá, se eu não estou enganado, ou ela vira de terra, ou, né, no caso ela fica de terra, perde a pavimentação asfáltica, ou então ela fica tão ruim daquele ponto para frente que não compensa. Outra opção que eu tentei também uma vez foi ir daqui para tentar chegar em Urandi, passando Vitória da Conquista, Belo Campo e essas cidadezinhas até sair em Condeúba. Quando você chega em Condeúba, todos os acessos de Condeúba são de terra. Então Condeúba está tipo 50 km de Urandi, mas é estrada de terra. Eu acredito que seja uma estrada boa, mas é de terra. Você passando por essa rodovia seria uma oportunidade, por exemplo, de você conseguir chegar em Espinosa, ou seja, chegar na divisa com Minas Gerais, já próximo a Montes Claros, sem passar pela 116,
que é movimentada, sem passar pela 030, que também é muito movimentada, e sem passar pela 251, que é um Deus nos acuda. Então você pegaria uma rodovia estadual tranquila, com pouco movimento, infraestrutura não é boa, mas as cidades são muito próximas umas das outras. Aí você já sairia praticamente em Urandi, que é a última cidade do estado da Bahia que dá divisa com Espinosa. Seria maravilhoso, mas não tem asfalto com derruba pra lá. Então, tipo assim, aqui na Bahia tem muito isso. Então é necessário, toda vez que você fizer uma viagem aqui dentro do estado, você fazer uma análise bem crítica a respeito do trajeto que você vai tomar saber, porque o GPS não te explica isso não. Diz, isso a Globo não mostra, né? Hoje a BR tá muito cheia, principalmente caminhão. Mas sábado de manhã é comum, sim, esse movimento um pouco elevado sentido norte. Eu acredito que a galera, no seu natural, aumenta a quantidade, né? Aqui dá. Quem vem de lá tá longe. Dá pra passar essa fila aqui. Quem vem de lá no seu natural, quem vem do sul trazendo produto, vai descarregar no cliente segunda-feira. Então tem que estar passando aqui sábado para segunda-feira já atravessar o sábado, atravessar o estado da Bahia sábado e domingo, para segunda-feira já tá no cliente lá no Recife da vida, quem tem que entregar no Recife, entrega no Recife. Quem tem que entregar em Petrolina, entrega em Petrolina. E assim sucessivamente. Só que a fila aqui tá bem agarradinha. É porque aqui é um morrinho assim, meio morrinho de engana bobo. Porque ele é pesado. A subida aqui para ir embora de Vitória da Conquista aqui é pesada. É porque o grau de inclinação dela engana um pouco, mas a subida aqui para chegar lá na frente lá é bem pesadinho. Então são 9 horas e 54 minutos. Tá cedo. Eu acredito que vai dar para fazer o itinerário que eu gostaria de fazer, que é ir até, quem sabe ir até conseguir chegar até Jaguaquara e descer pro Maracás, e aí passar por dentro da cidade de Maracás. Tem um trechinho ali que eu tenho uma curiosidade, que eu passei uma vez e tava de noite e eu não tive oportunidade nem de filmar e nem de conhecer muito bem. Aí vamos ver, né? Ah, parece que tem um veículo quebrado ali logo ali na frente ali. Ou tá tudo parado? Não, é carga especial. É um trem. É um trem mesmo. Vamos ver se eu consigo passar essa turma aqui. Pode ir, moço. Pode ir. Pode ir. É um trem. É grande, né? Agora só deixa eu ir. É por isso que estava amarrado desse jeito o trânsito. É um trem. Ele parou ali, liberou o fluxo. Só que o fluxo liberou o fluxo no pé da serra. E no pé da serra todo mundo continua amarrado, porque o caminhão que tá lento, né, galera, segura o caminhão que tá mais veloz. E aí me lembra de um assunto interessante, que é com relação à questão de um vídeo que eu vi a respeito do viajar de moto de baixa cilindrada. Eu achei muito extremado o posicionamento
que falaram a respeito de viajar com moto de baixa cilindrada. Eu acho que vai muito do planejamento de quem tá indo, sabe? Porque depende muito da rodovia que você vai pegar. Eu sou um cara que eu sou fã demais é um canal bacana pra caramba. Quem sou eu na fila do pão perto do canal do cara? O tal do Chico Sepúlveda. O cara manja nos Paranauê mesmo. E é muito querido. E o canal dele tem vários seguidores. Só que de vez em quando ele fala umas coisas que eu não concordo muito, não. E essa questão da viagem de moto de baixa cilindrada, eu não sou muito. Quer dizer, vão ser simples para não gerar confusão. Eu, na verdade, eu concordo com ele, sim. A viagem de moto de baixa cilindrada é perigosa. Ela é perigosa. Só que você não pode generalizar, e ele generalizou. Porque uma viagem de estrada de moto de baixa cilindrada, ela é perigosa dependendo muito da rodovia. Quando eu viajo aqui que o meu microfone resolve de funcionar, uma das coisas que eu comento sempre é justamente isso. Eu acho que para você viajar numa moto de baixa cilindrada, você tem que ter a seguinte questão. É aquele mineirês, né? Oncotô, proncovô. Onde é que você tá, para onde é que você vai? Por que eu tô falando isso? Para você planejar a rota sua de viagem. Porque a gente tem exemplo de gente que viaja numa moto, igual por exemplo aquele Crônicas do Viajeiro mesmo. O cara viaja numa popzinha, mas o cara não pega a rodovia grande, né? Depende muito da característica da rodovia. Você precisa estudar isso. Não tem jeito. Pra você fazer uma viagem ou de grande, uma viagem com a moto grande ou a moto pequena, você precisa estudar essa logística. Eu não faço não. Do jeito que tá aqui, dá até pra fazer, mas a gente acaba se expondo muito. Só se realmente tiver bem limpo. E aqui a PRF costuma ficar, então prefiro não dar bobeira. Mas aí o que eu ia falando com vocês, a PRF gosta muito de ficar aqui, ó, escondida aqui, ó, abaixo aqui, ó, esconde aqui assim, ó. Então, e além disso, vai dar permissão para ultrapassar logo ali na frente. Olha lá. Ali já limpou, pronto. Agora aqui já dá, ó. Aí, ó. Mas aí que eu tava falando com vocês, aqui o trânsito tá muito lentinho, viu, gente? Tá bem lento. É justamente isso aqui, ó, fluxo de caminhão. Você tá na rodovia que começa a 116, é aqui, ó. Hoje, num sábado, na circunstância que tudo se encontra aqui, olha pra você ver a velocidade média que você consegue impor numa rodovia dessa cheia. 30 km por hora. Não, claro que não é via de regra, mas a 116 como um todo, tem pedaços dela que o fluxo é tão intenso e a falta de uma terceira faixa é tão grande que uma moto de pequena cilindrada dá conta. Porque você não consegue fazer mais 60, 70 km por hora não. Ah, mas tem caminhão que faz 120, 130. Tem. Mas esse caminhão que faz 120, 130, aquele caminhão que faz 30, 40, trava ele também e faz esse filão, igual vocês estão vendo eu aqui filmando. Então esse trecho da 116 aqui, por exemplo, é um trecho que a velocidade média é baixa. Então uma moto de baixa cilindrada que eu tô falando, são uma moto 150, 160, dá conta do recado, né? É claro que você tem que saber os seus limites. Porque onde é que essa moto peca? É numa subida, é numa ultrapassagem, igual por exemplo um filão desse aqui, ó. Uma moto 160, ela não consegue fazer isso aqui, ó, com a agilidade que você precisa. É a única vantagem da 250 com relação a 160 na pista. Porque a velocidade final
Uma moto 160 bem arrumadinha, alinhadinha, 150, faz o mesmo tanto que essa aqui. Agora, que essa velocidade final dessa moto aqui no original dela é 130 km no máximo, 140. E tá bom também. Eu faço minhas viagens aqui, eu não passo 110 não. E também é exagero, 110, 120. Ou seja, você consegue acompanhar o fluxo. Você consegue acompanhar o fluxo. Principalmente o fluxo de veículo pesado. Outra coisa também que eu acho equivocado é você dizer que o veículo pesado ele não te respeita. Eu acho assim, o que não te respeita é o motorista, cara. Tem motorista de veículo pesado e motorista de veículo leve que não te respeita. Eu acho que o motorista de veículo pesado que não te respeita é porque ele é má pessoa. Porque o motorista de veículo pesado ele é um profissional, entendeu? Então se ele não te respeita no trânsito, ele é uma má pessoa. Porque ele como profissional, ele está exposto à estrada, ele tem muito mais noção do que é os riscos que causam e os transtornos que ele gera e que geram com ele. Então tem a questão da empatia. Agora, o motorista de carro, aquele domingueiro de final de semana, ele é uma mistura de... Existe o motorista que a gente falou, que é o sem noção mesmo, que é o ruim. Mas tem também aquele que não tem maldade de direção. Literalmente, é o domingueiro, não sabe rodar em rodovia. Ele age com o motociclista na rodovia como se ele estivesse num perímetro urbano. Por exemplo, eu tô aqui na faixa da direita aqui, com a faixa de segurança, que eu não vou ficar beirando pista ali com esse fluxo de movimento que tá tendo aqui. O cara acha que ele tá dentro da cidade grande e vai querer te ultrapassar nesse espaçozinho que tem aqui entre a faixa de divisão da pista e a coisa. Só que ele esquece um detalhe. Na rodovia, a legislação deixa bem claro que a motocicleta ela ocupa o espaço de um veículo grande. E aí o cara quer te passar tirando fim de você como se estivesse num perímetro urbano. A diferença, cara, é que no perímetro urbano as velocidades são muito baixas. O motociclista no perímetro urbano ele não sofre com determinados tipos de situações, como por exemplo turbulência. Uma coisa é um cara passar tirando fino de você a 40, 60 km por hora. Outra coisa é o cara passar tirando fino de você a 120 km por hora. Entendeu? Então são coisas assim que, por exemplo, o cara numa carreta, ele sabe disso. Então, quando ele vai te ultrapassar, ele evita ficar muito perto de você. Ele tenta ficar longe de você. Entendeu? Tem tudo isso. O cara de carro não, ele dirige na BR igual ele dirige na rua. Ele não tem essa noção. É por falta de maldade. O caminhoneiro, ele não quer dor de cabeça pra ele não, velho. Imagina um cara saindo lá de Santa Catarina e fazer entrega lá no Nordeste. Ele vai querer atropelar você, te jogar pra fora da pista, passar raiva com um motociclista no perímetro urbano. Ele tem uma entrega pra fazer, ele tá doido querendo chegar em casa. Ele não quer amolação. Ninguém quer amolação no trânsito, não. Entendeu? O percurso dele é longo demais pra ele ter que ficar passando raiva de fechada de motociclista. Tanto é que eu, com a experiência que eu tive de rodar com o caminhão, com a coisa toda, a pior coisa pro caminhoneiro é trabalhar fazendo entrega dentro de cidade. A pior parte da viagem é atravessar a cidade. Ele não quer confusão, né? Então ele evita. Muitas das vezes ele até ajuda a gente, dá passagem. Então a gente tem que ter simpatia também. Dá passagem,
não amarra a viagem da gente, né? Quando tá na rodovia, porque ele sabe que a gente tá mais rápido. E respeita a gente, sim, respeita, né? A maioria. Agora o cara do carro não. O cara do carro tá nem aí pra você, tá nem aí, não tem noção nenhuma, não dá distância, quer passar por cima, te joga pra fora da pista porque acha que é desaforo. Você tá dividindo uma rodovia desse tamanho, mais devagar do que ele, entendeu? Então pra ele você tinha que estar no acostamento, e você não pode estar no acostamento. Você é um veículo como qualquer um outro, você tem que estar na pista, ele tem que te esperar. Então a confusão começa mais ou menos por aí. Então eu acho assim, dentro de um perímetro urbano, dentro de uma rodovia passando por um perímetro urbano, realmente eu acho que o motorista de carro ele tem muito mais desrespeito do que o motorista de veículo grande, né? Mas aí tem pessoas, né? Tem seres humanos e seres humanos. E aí, infelizmente, tem uns seres humanos aí que, pelo amor de Deus, que nem se der ele um cavalo para ele pilotar, ele vai fazer cagada, né? Então, é isso. Então, tipo assim, eu acho que por conta de uma moto de baixa cilindrada, você não pode abrir mão de uma viagem, não. Mas eu acredito que é interessante você organizar a sua rota e dentro dessa rota você priorizar rodovias com o movimento lento, uma rodovia lenta de se andar, como por exemplo aqui, a 116 é uma rodovia lenta, né? Porque você não tem muita opção. Aquela ali é movida a lenha. Você não tem muita opção na BR é cheia, você não vai fazer gracinha. Então uma moto de baixa cilindrada comporta muito bem aqui, né? Ou então pegar um trecho mais deserto, né? Com um trecho mais deserto, você não tem esse risco de ficar passando aperto com um nego desesperado, né? Eu, por exemplo, eu me lembro nesse vídeo, quando ele fez o vídeo lá, ele passou pela 325, 324, que é a rodovia que sai de Salvador e vai para Feira de Santana. Gente, aquela rodovia eu não recomendo. Curiosamente, ironia do destino, eu fiz um vídeo passando por ela e um cara me falou: mas por que você está reclamando dessa rodovia? Essa rodovia é duplicada, ela é boa, você já passou por trechos muito piores e não reclamou. Pois é justamente por causa disso. Eu passei por trechos piores e esses trechos piores, a velocidade média era muito mais baixa, o fluxo era muito mais baixo, então você consegue fazer uma viagem confortável. Eu, por exemplo, gente, uma viagem do jeito que está a rodovia daqui, é maçante? É cansativa? Mas é muito mais segura. Cara, olha aqui, eu tô 40 km por hora. 40 km por hora, é uma velocidade ridícula. Então tá gostoso demais. Se eu precisar fazer uma ultrapassagem, eu vou estar ultrapassando um veículo que está 40 km por hora. Se essa carreta que está atrás de me querer parar, ela vai estar 40 km por hora. Tá ótimo, tá maravilhoso. Assim, nós estamos falando da rodovia 116, uma das principais rodovias do estado da Bahia e quiçá do Brasil. Agora essa mesma 116, lá na região de Florianópolis, que ela é toda duplicada, né? Pedagiada, asfalto bom, não tem fluxo de veículo, como é que eu falo? Fluxo de veículo urbano passando nela, mas apesar dela cortar um punhado de cidade. Por quê? Porque os veículos eles passam nas vias laterais, né? Nas outras vias, nessas vias assim, ó, laterais aqui e tal. Então é um fluxo livre. Você acha que uma 250 dessa aqui vai dar conta do recado lá? E detalhe, lá é plano, lá não tem serra.
Porque lá é a região, eu tô falando 116, perdão, é 101. Lá é plano, que lá tá na beira do litoral. Tem uma outra serra, mas aquela parte ali perto de Florianópolis é mais plana. Ou, jamais, jamais. Ali não rola. Ali não dá. Ali é perigoso, realmente. Ali é perigoso. Então você entendeu que há casos e casos, há situações e situações, circunstâncias e circunstâncias. Cabe a você analisar ela. Você tem que ter conhecimento para analisar e ver essas circunstâncias para ver se é viável ou não você fazer a viagem com moto de baixa cilindrada ou não. Hoje a rodovia está mais inspirada do que o usual. Mas, por exemplo, aqui para frente mesmo, a tendência aqui é o trânsito ele ficar um pouco mais disperso, né? Mas é uma rodovia de grande movimento. É uma rodovia que eu particularmente penso duas vezes em rodar numa moto de baixa cilindrada depois que você sai desse perímetro aqui, desse pedaço aqui. Quando você chega na região serrana, lá próximo a... depois de Jequié, aí o trânsito garra de novo, né? Ela na região da 116, ela na região ali de Minas Gerais, ele esvazia muito e tem muita serra. Também é mais tranquilo. Agora esse pedacinho aqui, daqui até Poções, uma moto de baixa cilindrada sofre muito. Eu já não aconselharia. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar de viajar? Não. Procura uma alternativa. Tem a BA 262 aí, paralela a ela aqui, ó, que o fluxo é bem menor. Você passa ali, aí você chega em Anagé, você entra à direita ali, vai ali sentido Chapada Diamantina, vai ali pra Sussuarana. Ela tá aqui à minha esquerda aqui, ó, rodando aqui paralela comigo aqui. O fluxo é bem menor, a estrada é bem menos movimentada. Passa por lá. Então tem esses interiorzão aqui pela direita aqui também, passa por lá. Se você tá a passeio, passear, galera, tá de 80 km a mais, 60 km a mais, você preservar a sua segurança, é muito mais vantagem. Então, resumindo a situação, não é que a pessoa que falou que rodar em rodovia de baixa cilindrada, com moto de baixa cilindrada, tá errada, ela tá certa. Mas se você tem uma moto de baixa cilindrada e tem vontade de viajar, avalie a situação, procure possibilidades melhores para viajar em rodovias menos movimentadas. Eu poderia estar abastecendo aqui. E dada a circunstância é o que eu vou fazer, porque esse vídeo já está dando 30 minutos. O trânsito está tranquilo tanto para lá quanto para cá. Fiz um amigo, peço desculpa. Nossa senhora, perdi a viagem. Tá feia a coisa ali. Vamos até Jequié. Aí perdi a filão todo. E que os postos estão lotados, velho. Ô, gente, que coisa. E eu achando... Mas, tem outro detalhe. O posto tá lotado aqui, gente, porque o combustível aqui é barato, viu? Aí o carinha também tentou fazer a mesma coisa. Foi tentar abastecer e... a fila do posto tá muito grande.